últimas instruções é: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O primeiro ponto que eu entendo é que os discípulos estavam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, mas o discípulo ainda faltava algo. E agora Deus olha para eles e fala: vai para Jerusalém e espera. Fica lá em Jerusalém até você ser cheio. Fica lá em Jerusalém até você receber o poder. Qual poder é esse? Deixa eu te explicar. O poder andava lado a lado com o discípulo. O poder estava na casa junto com o discípulo. O poder caminhava com o discípulo. Mas, irmão, quem era o poder? O poder é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra do Senhor nos diz que a mulher do fluxo de sangue, ela estava com a hemorragia de 12 anos e ela apenas toca no Senhor Jesus. E agora a palavra do Senhor diz que do Senhor saiu poder. Então o poder andava com o discípulo, o poder estava com o discípulo, mas o que Jesus estava dizendo para o discípulo era: ei, deixa eu contar uma coisa para você. A partir de hoje, o poder não vai mais estar andando do seu lado. A partir de hoje, o poder não vai estar caminhando do teu lado, pastora Raimunda. A partir de hoje, o poder não vai estar comendo com você, mas a partir de hoje, o poder vai estar dentro de você. Irmão, qual a diferença? Quando o poder está andando comigo, eu escolho se eu vou seguir ou se eu não vou seguir. Quando o poder está caminhando comigo, eu vou escolher se eu vou ficar com o poder ou não. Mas agora, como o poder ele está dentro de mim, aí é diferente, sabe por quê? Eu penso como Cristo, eu ando como Cristo, eu falo como Cristo, eu prego como Cristo. E agora, o discípulo se depara com Jesus subindo, mas ele lembra do que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Pastora Raimunda, se os discípulos não estivessem dispostos a conhecer esse poder ao qual Jesus estava dizendo que eles iriam receber, os discípulos não iam obedecer ao comando de Jesus. Se os discípulos não estivessem dispostos a passar o que passaram por amor a Cristo, os discípulos não iriam ouvir o comando de Jesus. O comando de Jesus era: ficar em Jerusalém. Os discípulos poderiam muito bem olhar e dizer: Jesus agora já morreu, Jesus não está mais em nosso meio, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele voltou para o Pai, agora nós estamos sozinhos. Mas a promessa que Jesus fez é: tu não estarás sozinho, eu vou te mandar o Consolador. Jesus está dizendo para a gente aqui nessa noite: você não está sozinho, eu estou do teu lado, eu estou com você. Tu ainda não entendeu? Jesus está dizendo: eu estou acompanhando a tua causa, eu estou acompanhando a tua vida. E agora os discípulos, eles esperam. Mas o Senhor Jesus, ele deixa uma instrução bem clara, minha querida. A instrução que Jesus deixa é: vocês não vão ficar Pedro em um lado, Tiago de outro lado, João de outro, não. Todos reunidos só em um lugar, todos reunidos lá em Jerusalém. Irmão, parece que não estou entendendo. O Espírito Santo, ele não opera o seu mover aonde
pastor Raimundo. O Espírito Santo, ele não opera o seu mover aonde não tem comunhão. O Espírito Santo não opera o seu mover aonde tem contenda. O Espírito Santo, ele não opera o seu mover onde tem um que dizer: eu sou maior do que tu, eu sou maior do que você. Mas não, o Espírito Santo, ele opera o seu poder quando eu sou obediente ao Senhor e eu digo que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu diminua e o Senhor cresça. A Bíblia diz uma certa vez que existia o povo lá de Coríntios conversando, e ele estava dizendo um com o outro: eu não quero adorar a Apolo, mas eu prefiro Paulo, eu não quero estar com Apolo não, eu sou o Deus de Paulo, eu sou o Deus de Apolo. É quando Paulo chega e diz: não existe Deus de Paulo, não existe Deus de Apolo, mas existe um só Deus, um só Senhor, um só grandão da Galileia, é só o Mestre, só o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele ainda faz o seu mover na terra. Mas, irmão, eu não estou mais vendo ver. Você não vê o mover do Espírito Santo, meu irmão, não significa que ele não está operando. Sabe qual é a diferença? Para você ver o mover do Espírito Santo, você precisa estar conectado com as coisas do Espírito. Porque aquele que está conectado com as coisas da carne não entende o mover do Espírito Santo. Você já parou para analisar que enquanto tu está aqui adorando ao Senhor, o Espírito Santo está movendo lá na tua casa. Tu já parou para analisar que enquanto tu está aqui, o Espírito Santo está movendo lá no teu trabalho. Enquanto está aqui, o Espírito Santo está movendo lá na tua família. Então, o mover do Espírito Santo, ele ainda continua no meio da igreja. Vem culpa na marcha, vem calar. O Espírito Santo, ele ainda está em nosso meio. Mas para o Espírito Santo vir, eu preciso ficar. Para o Espírito Santo vir, eu preciso ficar. Eu preciso obedecer. Jesus não disse para o discípulo: ei, pode ficar nas suas casas, onde vocês quiserem, que o Espírito Santo vai descer. Não, ficar aí em Jerusalém, até que do alto. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? A palavra do Senhor não diz para mim e para você que o poder ia descer de qualquer lugar. A palavra não diz para mim e para você que o poder ia vir do melhor amigo. A palavra não diz que o poder ia vir da tua família. A palavra não diz que o poder ia vir da tua mãe. Mas a palavra diz: filha, você vai revestido do poder que vem do alto. Vai ser revestido do poder que vem do alto. Só tem movimento quando desce o poder do alto. Só tem cura quando desce o poder do alto. Só tem libertação quando desce o poder do alto. O Espírito Santo, ele ainda opera o seu mover. O Espírito Santo ainda está em nosso meio. A Bíblia declara em dizer que Pedro é preso e agora está na prisão. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro está na prisão, o mover do Espírito Santo está lá caminhando pela prisão e dizendo: Pedro, acorda, Pedro, que eu vou te tirar daqui. Acorda, Pedro, que agora tu vai sair daqui. Eu vou repetir para tu entender. Aquela prisão que estava tentando acabar com a tua vida,
Nesta noite, as cadeias foram quebradas. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: não tem cadeia, não tem corrente, que vai suportar o governo do Espírito Santo. Aleluia! Ouve-se o som como de um vento impetuoso. Ouve-se o som, minha sogra, como de um vento impetuoso. A Bíblia diz que toma toda a casa. Toma toda a casa. E quando entra na casa, o discípulo agora não é apenas qualquer discípulo, mas o discípulo agora são homens e mulheres cheios do poder de Deus. Homem e mulher cheio da graça de Deus. Homem e mulher cheio de Jesus. Jerusalém para ser revestido. Tu está disposto a ficar esperando para ser revestido? Porque não é no meu tempo, não é na minha hora, não é quando eu quero, mas é no tempo dele, é na hora dele, é no comando dele. Quem sabe você está olhando para o lado e dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando essa luta, eu não estou mais aguentando essa prova. Mas o grandão está dizendo para você nessa noite: calma, porque o sol como de um vento impetuoso está entrando dentro do teu lar, está entrando dentro da tua casa e está tirando tudo aquilo que prende, está tirando tudo aquilo que não te leva para o ar. Sabe por que Jesus olha para os discípulos e fala: espera em Jerusalém, fica lá em Jerusalém? Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Jesus morre, os discípulos agora estão sendo perseguidos. Quando Jesus vai ao alto, depois de ser transformado, transladado, ele vai para o alto. O discípulo agora está sendo perseguido. E Jesus, como sonda o nosso coração, ele olha para o discípulo e fala: não, se vocês ficarem andando pelo meio da cidade, vocês vão ficar com medo. Sabe por quê? Você ainda tem medo porque você não conhece quem é o Deus que você serve. Porque o discípulo, eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, mas ainda não conhecia a Jesus. Pastor Raimundo, eles comiam com Jesus, ele deitava com Jesus, mas eles ainda não conheciam Jesus. Sabe por quê? Andar não significa estar próximo. Caminhar não significa estar próximo. Eu posso estar andando lado a lado com você, eu posso caminhar lado a lado com você, mas aonde é que está o meu coração? Aonde é que está a minha mente? Aí Jesus olha para o discípulo e fala: ei, sai do meio da contaminação, vai lá para dentro da casa, se separa, que é lá que eu vou te revertir. Se separa, que é lá que eu vou me apresentar a você. Jesus poderia, no mesmo momento que ele subia, descer. Mas aí os discípulos não entenderiam o que era aquilo. Porque os discípulos estavam afoitos. Eis, agora o mestre saiu, estamos sozinhos. Sabe o que é que eu aprendo? O silêncio de Deus não significa que Ele não resolve a tua causa. O silêncio de Deus não significa que Ele te esqueceu. O silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Irmão, eu estou te entendendo. A Bíblia diz que Deus passa aproximadamente quase 400 anos sem falar com o povo de Israel, sem falar com o povo dele. Mas quando Ele falou, foi Jesus Cristo morrendo na cruz para salvar ele.
Deus, mas não era porque Deus estava atrasado. Não é porque Deus não ouvia a oração de Ana, é porque Deus sabia que não era o momento de Ana ter aquele propósito. Deus sabia que não era a hora de Ana ter o filho, e Deus sabia que era necessário os discípulos se resguardaram, era necessário os discípulos ficar acomodados em um só lugar, para ele descobrir: nós somos verdadeiros adoradores, porque só obedece quem quer seguir, só obedece quem está disposto a morrer. E Jesus estava dizendo naquele momento: deixa eu ver onde está o coração deles. Vocês agora vai ficar em Jerusalém e vai esperar. Dizendo: espera. Espera. Porque às vezes nós somos agoniados, às vezes nós somos ansiosos. E Jesus está dizendo aqui para mim, para você, dizendo: ei, espera. Não foi eu que disse que já resolvi o teu problema. Espera. Não foi eu que disse que eu estou com você. Espera. Não foi eu que disse que eu estou andando, passeando na tua casa. Não foi eu que disse que eu estou movendo na tua família. Então espera, porque o agir de Deus está chegando na tua vida. O Espírito Santo de Deus, além de ele nos aproximar de Jesus, o Espírito Santo de Deus, além de ele nos consolar, o Espírito Santo traz visão aonde não tem vida para nós. Irmão, mas não estou entendendo. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel estava em um vale. Quando ele olha para esse vale, só tinha ossos secos. Só tinha ossos secos. Quem sabe, olhando no olho carnal, você ia olhar e dizer: não tem nada aqui. Mas é como se Deus estivesse olhando para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, profetiza aí, Ezequiel. Profetiza aí, Ezequiel. Quem sabe Ezequiel podia dizer: mas Senhor, não tem nada aqui, só tem ossos. Mas Ezequiel não contestou. Ezequiel não perguntou por quê. Ezequiel não perguntou da guerra. Mas Ezequiel obedeceu e profetizou. Ei, deixa eu contar uma coisa para você. Quem sabe tu olha para a tua vida e está dizendo: ei, não tem nada, só tem ossos secos. Mas Deus está dizendo: ei, eu te dei poder e autoridade. Profetiza. Eu te dei poder e autoridade. Profetiza. Aí, profetiza, mas sem perguntar para quê. Profetiza sem perguntar o porquê. Sabe por quê? Quem mandou profetizar garante. Quem mandou profetizar garante o que ele está falando. Você não está recebendo uma ordem de qualquer uma. Você não está recebendo a ordem de um perdedor, mas você está recebendo a ordem de um homem que estava diante do mar vermelho e o mar vermelho se abriu. Você está recebendo a ordem de um homem que havia 3 jovens na fornalha de fogo e o fogo não queimava. Você está ouvindo a voz de um homem que entrou na sua cultura, tomou a chave do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Não é sobre a palavra do perfeito, não é sobre a palavra do médico, mas é sobre a palavra do grandão da Galileia. E quando o grandão da Galileia, ele ordena: lança a rede, profetiza, lança a rede, profetiza.
sabe como? Nos capacitando. Porque na maioria das vezes nós olhamos dizendo, eu não consigo. A gente olha e fala, não consigo. E eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que Jeremias ouve a voz do Senhor. Que ele diz, Jeremias, vai pregar a minha palavra. Mas Jeremias fala, Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei falar. Quem sabe, Jeremias estava dizendo, Deus, eu não sou capacitado para isso. Quem sabe, Jeremias estava dizendo, Deus, eu não tenho capacidade para pregar. Mas Deus está dizendo, ei, quem te capacita não é o homem. Quem te capacita é o grandão na Galileia. Quem te capacita é eu. Então eu estou capacitando crente aqui nesta noite. Cadê os crentes capacitados? Cadê os crentes capacitados? Só quem está sentindo a presença de Deus. A gente pode até não ver. A gente pode até não ver. Mas o Espírito Santo, ele nos guia na direção certa. A gente pode até não ver, mas o Espírito Santo está dizendo, ei, o caminho não é esse aí, o caminho é por cá. Quem sabe eu estou prestes a me afastar. Quem sabe eu estou prestes a desviar o caminho. Mas o Espírito Santo está olhando e dizendo, ei, não vai por aí não. Eu não quero você aí para este caminho. Eu não quero você deste lado. Mas eu quero você do lado de cá. Mas às vezes nós somos igual a Jonas, que não compreendemos o mover do Espírito Santo. E Deus olha para mim, para você, dizendo, ei, vai para Nínive. Mas eu estou lhe dizendo, não, Nínive é perigoso. Não, Nínive tem terrorista. Eu vou para lá para trás, que é mais tranquilo. Eu vou para trás, que é mais tranquilo. Ei, não importa, não tem como tu tentar mudar o caminho, porque já está escrito no céu, e quem escreveu foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos guia. Ele nos mostra o caminho qual devemos seguir. Ele nos mostra. Jesus, ele vem, traça o caminho. Jesus nos ensina como devemos ser. E agora vem o Espírito Santo dizendo, ele é como se o Espírito Santo fosse o nosso recepcionista. Ele é por aqui. Mas quem sabe às vezes eu olho e falo, não, aí está estreito. Mas o Espírito Santo, não, o caminho é aqui mesmo. Ai, mas eu não sei se eu consigo passar por aí. Mas o Espírito Santo está olhando e dizendo, ei, é neste caminho estreito